Fala palestra, quinta-feira é muito boa para a torcida palmeirense, depois de mais uma bela vitória na Libertadores, Palmeiras 100% aí na Liberta, torcedor, um dos grandes favoritos ao título, né? Nós vamos com bastante humildade, que é o lema do Verdão. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com G4, onde o Paulo Massini, cara que sabe tudo de Palmeiras, fez uma análise perfeita dessa grande vitória do Verdão, 2-0 em cima do Cerro Porteño. Lembre-se de deixar o seu like para dar aquela força, aquela moral. Então bora para o programa. Quero ouvir você sobre as suas impressões do estádio, inclusive sobre essa vitória do Palmeiras, só para variar, mais uma vitória do Palmeiras, campanha irrepreensível. E eu tô curioso também, se puder, Massa, o extracampo, como estavam as arquibancadas, encheção de saco, pressão, lance do racismo. Eu fiquei curioso para saber como que o estádio reagiu ali, aos jogadores e tal. Vamos lá, vou começar pelo final aí do Vessa. Muito palmeirense borracho que não pôde entrar no estádio, cara. Não pode beber antes do jogo. Tem 20 anos no Paraguai. Brincadeira também, os caras. Paraguai, né? Tem os caras moram aonde? Os caras não sabem. Toda hora se fala disso. Do Paraguai, é. Pois é, eu cheguei lá e os caras, Massa, ajuda nós pra entrar. E eu falei, faz o 4 aí. Parecia um 18. Eu falei, não tem condição, mano. Como é que eu vou ajudar? Tinha uns 3, 4 Arnaldo ali na porta. Que falei, tá, isso? filho, tá tudo borracho e tal, não tem como entrar. Aí, pô, entrei, tinha 1.800 ingressos vendidos, capacidade total para a torcida do Palmeiras, todos vendidos, né? Tem 2 andares ali o espaço do Palmeiras, a Mancha ficou embaixo e as outras torcidas em cima e tal. Infelizmente, os atos racistas voltaram. Teve um sujeito que pôs uma camisa com um macaco e ele ficava mostrando a camisa assim para o torcedor do Palmeiras. Isso me chamou a atenção porque eu estava formando uma opinião de tanto conversar com as pessoas aqui, de que isso não é um ato racista, isso não é, as pessoas falando, as pessoas aqui, a gente faz para tirar sarro, é uma brincadeira e tal. Mas quando aquela ação da Conmebol, antes do jogo começar, juntando as duas equipes, faz uma ação contra o racismo, e o estádio em peso vaia, você chega à conclusão que isso é institucional, que isso está dentro e que os caras sabem o que estão fazendo, né? Então, eu fiquei realmente muito impactado com isso. Foram gestos isolados, são 2 ou 3 pessoas, no universo aí de 25 mil pessoas, né? O estádio não estava pulsando, o Cerro perdeu sábado para o Olímpia, o estádio estava lotado, fez 1-0, tomou um empate, a virada aos 46 do segundo tempo. Então não estava, tinha 25, talvez 26 mil torcedores, cabe 45 no estádio, né? Se chegou a 30, foi muito. De arquibancada foi super tranquilo. Só um alerta que eu faço às autoridades paraguaias, cara. Você não pode trancar um portão que é a única saída das pessoas. Então, eu tinha live para fazer no meu canal e não podia ficar até o final. Tem um amigo brasileiro que mora aqui, que é o Márcio Santos, nome de craque, e ele conhece todo mundo, conhece os comissários e tal, e ele pediu uma exceção, porque a gente pudesse sair faltando 5 minutos para o jogo acabar, que era para dar tempo de eu chegar aqui e fazer a minha live. Bom, quando nós fomos para o portão, ele estava trancado, com cadeado, gente. Quer dizer, se acontece uma tragédia, um problema, uma briga, você não tem para onde sair. Isso pode acontecer, né? Isso é uma falha gravíssima de segurança. Quando eu vi aquilo, eu fiquei preocupado. Falei, cara, se uma fagulha aqui tem um problema, você vai ficar aqui trancado sem ter para onde sair. Então, esses detalhes à parte, esse alerta que eu faço. O jogo, o Palmeiras começa bem os primeiros 10 minutos. Esse menino Alan realmente é um jogador com muita capacidade. O Abel ontem, o Felipe Anderson não viajou, ele montou o time com o Giai, com o Fux e o Gomes, né? Gomes e Fux, e o Vanderlan como ala, ele poupou o Piquerez não entrou no jogo. Esses detalhes são importantes, né? Ele está fazendo a gestão do elenco. Começa com o Evangelista, Martínez e Estevão, Facundo que não para, sei lá, acho que é o 89º jogo dele seguido, o Vitor Roque e o Estevão.
Esses primeiros 10 minutos o Palmeiras ameaçou ter um controle, ter um domínio, mas depois foi perdendo, foi errando muitos passes e o jogo ficou igual e ruim, tá? Não ficou bom não. Ficou ruim, ficou ali, o Cerro também não criava muita coisa, né? Não conseguia chegar no primeiro tempo, até que rolou aquele lance do Evangelista, a falta, ele bateu rápido e o Estevão fez 1-0. Isso trouxe tranquilidade para o time, e o segundo gol não saiu porque, esse gol aí, se o Barcelona tivesse pago ao Palmeiras 150 milhões de euros, de reais, sei lá esse gol não pode perder, nem eu acho que perderia, certo? Eu perderia esse gol, ele parou ali na frente e foi muito mal no lance. E olha o detalhe que interessante, foi logo depois desse lance, acabou o jogo, primeiro tempo, e a saída para o vestiário do Palmeiras era perto da torcida. E a torcida do Palmeiras apoiou, Vitor Roque, e o Estevão estava saindo com ele. E o Estevão ouviu o movimento da torcida, olhou para a torcida, conversou alguma coisa com ele, e mesmo assim ele não olhou para a torcida, desceu de cabeça baixa. E o Vitor Roque sentiu esse gol que ele perdeu. Sentiu, o segundo tempo dele foi pior, ele estava muito acelerado ou ele estava muito atrasado nos lances para poder estar perto dos companheiros dele. O Paulinho entrou, vocês podem pegar os minutos, o Paulinho está liberado para jogar 35 minutos. Então ainda em mais 2 ou 3 jogos ele vai entrar no decorrer do jogo. O Paulinho teve uma fratura por estresse, porém a gente precisa entender por que a fratura aconteceu. Ela aconteceu porque tem uma doença, uma membrana que envolve o osso, popularmente as pessoas chamam de canelite, que é uma inflamação nessa membrana, e isso foi crescendo até gerar a fratura por estresse. O Paulinho, se não cuidar bem dele, lá na frente ele pode ter novamente essa contusão. Então, o Palmeiras está tomando todo o cuidado para que ele se recupere 100% e vá ganhando a forma física. A gente está vendo o lance dele aí, uma bola, não fez o gol por pouco, né? Um jogador muito diferente. E o segundo tempo, o Cerro emendou uma pressão, esses 2 lances são os principais, um chute na trave, depois uma bola de cabeça na trave, e no final o Vitor Roque fez 2-0. Foi um jogo de controle e tranquilo, gente, tranquilo, você não vê, deu para rodar o elenco, Evangelista e Fux saíram no primeiro tempo por causa de cartão amarelo, o Piquerez não jogou, entrou o Mike para ganhar ritmo, certo? Então foi um jogo de controle, o Veiga também entrou no final para ganhar um pouco para que o elenco esteja inteiro para os próximos jogos. Muito bem, falei que eu ia fazer uma comparação Palmeiras e Flamengo, então vamos colocar na tela aí, por que fazer uma comparação Palmeiras e Flamengo? Porque são os 2 poderosos do futebol brasileiro em momentos completamente diferentes, né? O Palmeiras aí, como eu falei, já classificado, tranquilão, rodando elenco, não sei o quê, e o Flamengo meio embananado. Vamos colocar na tela aí, Foram 28 jogos os 2 times, é que tá, né? A diferença de vitórias, são 18 vitórias do Palmeiras, 17 do Flamengo. 7 empates, 3 derrotas do Flamengo, 3 derrotas do Palmeiras, 4 do Flamengo. Essas 4 eu achei que eram 3, na verdade, né? As derrotas do Flamengo. Vamos tentar lembrar aqui. A contra o Central Córdoba, foi uma das derrotas. Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, a outra. E nessa temporada teve mais derrotas. O pessoal da produção aqui vai me lembrar. 72,6% de aproveitamento do Palmeiras, 69% do Flamengo. 43 gols marcados contra 53, o Flamengo até faz mais gols. 18 gols sofridos contra 15. Então tá aí os números. Título estadual para o Flamengo e vice para o Palmeiras. Pro Palmeiras. Mas lembrando que o Palmeiras, para mim, tem jogos muito mais complicados do que o do Flamengo. O Paulista é muito mais difícil do que o Carioca, e a Copa do Brasil também, o jogo do Ceará é mais difícil do que... Botafogo, Paraíba neutro, São Luís do Maranhão, né? Verdade. E começo do Brasileiro, enfim, eles estão... Acho que o Flamengo ainda não pegou o Clássico, né? Não, pegou o Vasco, perdão.
e o Palmeiras pegou o Corinthians. Aí tá mais ou menos parelho ali. Em brasileiro, eu acho que não tá tão discrepante, mas o estadual e a Copa do Brasil, até a Liberta, me parece o Palmeiras também um grupo mais... Eu acho que o que tem aí, para começar, a diferença na comparação entre os dois são os treinadores. Olha lá, tem um ali que tá não sei quantas temporadas, tem um que é recém-chegado, né? Tem uma diferença muito grande de comando, né? E acho que isso se reflete nas decisões ao longo da temporada, priorização ou não. Se você reparar, o Massa citou, e ele tem razão, o Abel já está na segunda etapa de rodízio do time, né? Uma foi feita de uma forma no estadual e agora de uma outra forma. E tem uma questão, para mim, uma diferença bastante significativa em termos de elenco, de característica de elenco. O Palmeiras pode rodar sem perder a qualidade. O Flamengo, eu não sei. E se o Flamengo não entender essa questão que vários outros times já entenderam da energia na temporada, a cada jogo, da juventude, da mescla, ele tá roubado. Então, o Alan jogar hoje, ou jogar ontem contra o Cerro, tem uma explicação, né? Não só tática, né? E assim por diante, né? Eu acho que tem a formação do elenco do Palmeiras é uma formação que, além da qualidade, ela preserva, como quase sempre, a energia, a juventude e o vigor. E essa é uma temporada de resistência, não é uma temporada de brilhantismo. E o Palmeiras sabe jogar desta forma, com essas cartas, há muito tempo, né? O Flamengo vai ter que aprender a jogar dessa forma nessa temporada, senão não adianta ter o Pedro Arrascaeta e o Gerson. Eu acho que essa é uma distinção importante que o Flamengo ainda... Mas, Arnaldo, pode falar. Eu vou te ajudar aqui. A sua camisa cabe no Massa? Não. Não cabe. Aí é questão de característica. Você disse uma coisa fundamental. O Flamengo vai ter que aprender a comer grama e correr atrás do adversário o tempo todo. Gente, impressiona a forma como o Palmeiras marca. Para mim, esse é o grande achado do time. Agora, esses jogadores do Flamengo têm essa característica? Me parece que seria colocar a sua camisa nesse corpinho que Deus me deu. Não cabe. Essa é uma coisa que a gente pode prestar atenção. Então, mas aí tá. O Palmeiras, do papel, poderia ser o Palmeiras do Rafael Veiga, do Estevão, do Vitor Roque e do Paulinho. Por que não é? Pode até vir a ser. Por que não é até agora? Sim. Por uma questão de energia, de vigor, o Paulinho tem mais condição hoje de jogar depois de tanto tempo parado, ou o Pedro? Quem tem mais condição de jogar? Você entende essa situação? O Pedro jogou um pouquinho, jogou outro, agora já vai titular no Mineirão. Como é que o Pedro jogou as duas últimas partidas? Mal. Tendo que marcar a saída de bola do adversário. Mal. O Arrascaeta perdeu o gol do Vitor Roque, foi idêntico. Né? Mas o Vitor Roque, por talvez uma questão de limitação de definição de jogada, da juventude, de escolher não sempre a melhor jogada. E da pressão, né? Da pressão. Então, a pressão, o Arrascaeta por uma questão possivelmente física. Quando ele chega para finalizar a bola, ele já está numa passada mais... Então, essa situação... Porque, sabe o que acontece, Massa? Eu vejo uma dificuldade muito grande do Flamengo em algumas partidas. Esse jogo não vai ser Gerson, Arrascaeta, Pedro juntos. Vai ser o fulano, vai ser entrar... Sabe quem tá fazendo falta no Flamengo? Quem joga todas no Palmeiras? Qual o jogador? Facundo Torres, certo? É o jogador que joga todas no Palmeiras. Ele seria titular... O Estevão é o segundo que mais joga. O Estevão é o segundo que mais joga. Então, mas o Estevão, o craque, tem quantos anos? Né? Ele é um jogador que tem uma... Né? Ele tá na... Né? E o que joga todos, que não estaria em nenhum time do papel, e o técnico não tira porque ele tem uma função coletiva muito importante. O Facundo tem um similar no elenco do Flamengo, ou poderia ter dois. O Plata, que agora está machucado, ou o Luiz Araújo. Será que eles jogariam num Flamengo ideal, num jogo Flamengo e Palmeiras? Essas mesclas o Felipe Luiz vai ter que fazer, cara. Senão esse time aí não vai jogar todas. E agora ele vai ter que escolher, porque ele tem o Bahia,
E tem o LDU para decidir. Minha dúvida é, aos 39 anos, no seu primeiro trabalho, ele vai sacar esses caras? Exatamente o que a gente... são questões que a gente vai ter que perceber o que... Isso. O Abel saca quem ele quiser. Ele sacou um monte de cara importante do clube e não estava nem aí. Atrasou colocar um, vai colocar outro a hora que ele quiser. Falou do Veiga, foi muito importante, foi o mais importante lá atrás, agora ele não vai jogar nessa fase. Né? Então tem uma questão, fora a intimidade com o torneio, essa questão toda, o jogar sempre a Vera, como o Palmeiras sempre fazendo. Só isso eu dou um desconto porque o Flamengo joga desde 17. Sim, joga direto. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mas aí que tá, nesse período todo, teve 2 títulos e vários vexames. Vários vexames. O Palmeiras teve 2 títulos e praticamente vexame nenhum, né? Nessas circunstâncias. Vexame, né? O Flamengo teve... cair para um time ridículo, não, isso não. Isso acho que não. O Gabriel Moreira, ele mandou a sua mensagem na hashtag G4 Band Esportes no Twitter. Ele fala o seguinte, Massa, sabe qual é a grande diferença entre os dois? Tem muitas vezes que o time joga mal e ganha. Às vezes por sorte, sim. Não sempre, mas muitas vezes acontece. Você não está na melhor noite, mas consegue a vitória. O Palmeiras faz isso, o Fla não, só ganha na qualidade. Mas para mim, cara, tem a ver com o modelo de jogo, né? Você não vai ver o Flamengo jogando como o Palmeiras joga. Fez 1-0, se tiver que ficar todo mundo lá atrás, sentado, esperando uma chance para fazer 2 no contra-ataque, vai fazer. Né? A marcação individual, ela de perseguição curta, isso que tem me deixado um pouco mais aliviado, porque perseguição longa é assim, você vai muito longe atrás do cara e abre tudo atrás de você. Então, quando é uma perseguição curta, dá um pouco mais de conforto. Né? É um time forte fisicamente, esse Giai, cara. É o Giai Santos, pelo amor de Deus, joga demais. O que tá acontecendo com o Giai? É muito forte, cara. Ele não perde uma bola, uma dividida, né? Tá crescendo muito. Então é um time muito forte, passa muito pelo que o Arnaldo falou. É muito forte fisicamente, são jogadores fortes que marcam demais. Para mim, a mudança do Palmeiras deste ano para o ano passado primeiro, a gente nota. Ontem eu pude vê-los, né? Não falei com eles em respeito à assessoria do clube, né? Mas aquele brilho no olhar, aquela integração, jogadores sempre juntos ali no hotel, cara, isso me faz muito lembrar o Todos Somos Um, completamente diferente do ano passado. Você percebe, inclusive pela comemoração, pelos vídeos da TV Palmeiras, solidariedade dos atletas, inclusive aqueles que acabaram de chegar. Isso era uma preocupação no início do ano. Porque o Palmeiras tinha uma preocupação de como os jogadores novos, e são muitos, iriam se integrar com essa questão do Palmeiras jogar, e o cara que entra, e o que sai, e não tem vaidade. Né? Essa era uma preocupação da comissão técnica e dos dirigentes do Palmeiras. E isso aos poucos foi acontecendo. O Evangelista falou sobre isso depois do jogo ontem. Eu estou surpreso, porque aqui quem entra, e quem sai, sem drama, né? Sem gritaria, sem bico, sem isso, sem aquilo. Então, isso você percebe, é perceptível. Né? É uma coisa que você nota, há um sentimento dentro do clube de novo de que o Todos Somos Um está de volta, da porta para dentro. Aí, porta para fora, a gente vai ter que ver ingresso, jogo de São Paulo, jogo no Allianz, é outra questão. Fala Palestra, programação da Band Esportes aqui no canal com G4, onde o Paulo Massini, cara que sabe tudo de Palmeiras, fez uma análise completa dessa grande vitória do Verdão fora de casa, dessa vez contra o Cerro Porteño lá em Assunção, no Paraguai, 2-0, 2 golaços aí. Primeiro gol do Estevão, um golaço de fora da área, no cantinho do goleiro, pegou ali de perna esquerda, indefensável, né, torcedor? Lucas Evangelista também, nosso volante, tocou a bola muito rápido ali na cobrança de falta, foi bastante esperto, né? Pegamos o goleiro praticamente desprevenido.
desprevenido, golaço do Palmeiras. E sem falar no gol do Vitor Roque, né? Merecido, torcedor. Ele perdeu aquele gol ali, ficou muito abatido. Inclusive na entrevista após a partida, ele falou que teve que lutar muito psicologicamente para não se abater. E depois no finalzinho do jogo, marcou um golaço que premiou a sua grande atuação. Um jogador aí que a gente sabe, né? Ele tem muito potencial, tá um pouquinho afobado, dá para perceber isso no jogo. Mas ele com certeza vai ajudar muito o Palmeiras nessa competição. E o Palmeiras é o único 100% aí de aproveitamento na Libertadores. Primeiro lugar geral disparado. Estamos com 12 pontos no grupo G e é a única equipe classificada para as oitavas de final. Agora o Abel Ferreira, se quiser, pode poupar jogadores. Vamos fazer agora 2 jogos dentro da nossa casa com times bem inferiores, o Bolívar e o Sport Cristal. Então o Palmeiras tem tudo para conseguir 100% nessa fase de grupos da Libertadores, torcedor. Não é pouca coisa não, hein? O Palmeiras vem com tudo nessa Liberta, quem sabe para ganhar. Vamos fazer aqui algumas informações dessa bela campanha do Palmeiras na Libertadores, o único 100% de aproveitamento. Com uma atuação exemplar na fase de grupos, o Palmeiras foi o primeiro time a segurar a presença nas oitavas de final da Libertadores 2025. A classificação antecipada foi confirmada na noite desta quarta-feira, após uma bela vitória por 2-0 sobre o Cerro Porteño em Assunção. Vale a pena destacar, o Palmeiras nunca perdeu para o Cerro Porteño jogando nesse estádio, viu, torcedor? O Palmeiras aí tinha 7 jogos invictos e agora foi para 8, uma marca muito significativa na história do Verdão. O triunfo levou o Verdão a 12 pontos e 4 partidas, mantendo um aproveitamento de 100%, marca ainda não alcançada por nenhuma outra equipe nessa edição do torneio continental. Esse desempenho coloca o clube entre as campanhas mais marcantes aí da história da competição. O Palmeiras iguala assim o seu melhor começo de fase de grupos, repetindo 4 vitórias consecutivas obtidas nos anos de 1968, 2021 e 2022. Nessas temporadas, o clube teve uma trajetória notável, foi vice-campeão em 1968, campeão em 2021 e semifinalista em 2022. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.